iniciar aqui com a apresentação das nossas companheiras. Apresentar para vocês primeiro a Débora Aranha. Ela é bacharel em Ciência da Computação pelo UFPE, terapeuta holística, com formação em trauma e sexualidade. Nara Menezes, nossa companheira, é assistente social, já militante dos direitos da criança e adolescente de longa data, atuou com a gente em parceria na Save the Children, Fundação Abrinq, né? E hoje também é produtora cultural, e ambas são consultoras, pesquisadoras da Ideário Consultoria, que presta consultoria na área internacional relacionada a direitos humanos e crianças e adolescentes. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo com a Débora. Vou deixar aqui vocês e vou acompanhando aqui nos bastidores, tá bom, pessoal? Muito obrigado à audiência de vocês e compartilhem aí. Bom dia, Eduardo, bom dia a todo mundo que está assistindo esse webinário. Eu quero agradecer o convite da gerência, dar os parabéns pela Semana do Bebê, por essa iniciativa tão importante de discutir sobre família, criança e felicidade, né? E a gente tem hoje essa missão de falar sobre um tema que é um tema que a gente pensa que é um tema tão difícil, né, complicado de falar, que é a questão do abuso sexual, da violência sexual contra crianças, e, ao mesmo tempo, falar isso, né, no contexto que a gente está discutindo sobre criança, sobre bebê, sobre felicidade. Então, eu vou tentar deixar essa fala o mais interessante possível, mais próximo, né, dessa delicadeza desse momento, dessa delicadeza que é também o primeiro ano de vida, né, do bebê. Quando a gente fala em bebê, a gente fala do primeiro momento que a criança chega no mundo, e essa criança ela está muito aberta, né, ela está muito exposta, vulnerável. Essa criança ela sente tudo ao redor. O bebê ele sente tudo muito mais. Então é um momento que a gente precisa estar ainda mais atento. Porque nessa primeira fase, nesse primeiro ano de vida, que a criança é completamente dependente dos pais, dos cuidadores, né? E a gente sabe que existem cuidados que a gente precisa ter já a partir desse primeiro momento, são cuidados que a gente vai precisar continuar tendo até esse bebê, essa criança se desenvolver completamente no adulto, né? Então, um desses cuidados é justamente a prevenção da violência, que é também, junto com os acidentes que acontecem no primeiro ano de vida, que são assim, um grande perigo, né, para a saúde do bebê, a violência, ela também vai estar rondando o rol de possibilidades de riscos que essa criança tem. E a violência sexual é uma delas, né? Quando a gente fala de violência sexual, a gente está falando de abuso e a gente está falando de exploração sexual. Especificamente nessa fase de vida, a gente vai estar falando mais do abuso, e esse abuso, à medida que a criança vai crescendo, ele pode tomar vai se apresentar de várias formas. Estou vendo aí a Anália. Bom dia, Anália, que também é uma grande companheira, também veio de Pernambuco, hoje está em São Paulo. Então, gente, vamos lá. A gente está trazendo algumas informações nessa live que acredita que é importante para todo mundo, para a família, para os profissionais, né, terem um cuidado maior com essa criança, para que a gente possa evitar, prevenir essas situações, para que a gente possa ter esse entendimento, né, para que a gente possa prevenir, evitar que um abuso aconteça. A gente precisa entender onde é que ele acontece com mais frequência, onde é que essa criança está mais em risco, né, em que situações, por quem, para que a gente possa pensar como é que a gente pode prevenir isso, como é que a gente pode agir antes desse abuso acontecer, porque depois que ele acontece, ele vai trazer consequências muito sérias para o desenvolvimento dessa criança, né? Consequências que vão ficar pela vida toda, possivelmente, né? Que podem ser do ponto de vista psicológico, do ponto de vista, né, emocional, físico.
E a gente, depois que ele acontece, claro que a gente pode atuar no atendimento, mas o ideal é que a gente possa prevenir essas situações. Então, o que nós fizemos junto com a Fundação Miss Faithful? Fizemos um levantamento do que a gente sabe, né, o que existe hoje de conhecimento, de informação sobre isso, sobre o tema, a partir dos registros que a gente tem dos casos que chegam até a polícia, que chegam até a saúde, né, que chegam até a assistência social. Então, a primeira coisa que nos chamou a atenção, né, Eduardo e o pessoal que está nos assistindo, é a seguinte, a dimensão disso, né, quanto que o abuso sexual de crianças e adolescentes está presente na nossa sociedade muito mais do que a gente imagina, em números muito maiores. A gente fala hoje, nessa semana do 18 de maio, a gente ouviu muito algumas organizações dizerem que no Brasil, uma criança, a cada hora, 4 crianças sofrem violência sexual. Eu diria a vocês que esse número é só aquilo que a gente conhece, é só aquilo que chega, né, até a polícia, que chega até um Disque 100, mas, na verdade, se a gente fosse trabalhar realmente com o tamanho do problema, com o que a gente acredita que seja, a gente poderia estimar que no Brasil, mais ou menos a cada minuto, uma criança sofre violência sexual, uma criança ou um adolescente, tá? Então, esses são os números que seriam mais próximos da realidade, que a gente não tem como a gente afirmar com certeza, mas o que nos leva a crer, né, a partir dos estudos, das pesquisas, é que a gente tem uma quantidade de ocorrências que é em torno de 13 vezes maior do que aquilo que a gente conhece, que chega até os registros, né? Então, essa é a realidade a nível de Brasil. Como é que é Pernambuco? Pernambuco não vai estar muito diferente, né? E Recife também. Então, a gente tem hoje, pelo que nós coletamos, a gente analisou de 2011 até 2008, os registros na Secretaria de Defesa Social, na SDS, na assistência social, na saúde, no Disque 100, a gente analisou todos esses números. Eu vou tentar compartilhar na tela com vocês. Deixa eu ver se funciona aqui. Ok. Então, vou lá. Vou tentar compartilhar algum desses números aqui com vocês, né? A gente tem, por exemplo, aqui 2.000 casos de estupro que todos os anos são denunciados para a polícia em Pernambuco, tá certo? Esses estupros, eles envolvem crianças, adolescentes e adultos, principalmente mulheres, né? Mas a grande maioria desses estupros acontecem com crianças e adolescentes. Só que isso só representa cerca de 8% do que é a quantidade real de estupros, porque a gente verificou que num estudo que foi feito de vitimização, só 8%, 8,2% das pessoas notificavam esses estupros à polícia. Então, a gente pode ter uma média de casos muito maior. A gente falaria que pode estar acontecendo cerca de 24 mil estupros por ano em Pernambuco, né? E mais de 5 mil em Recife. E a maioria desses acontecerem com crianças e adolescentes. Então, são números que nos chocam, né? Foi um dos primeiros achados que a gente se deparou com esse estudo. São números que nos chocam, são números significativos. Aqui a gente tem, nesse outro slide, a gente tem esses números como estão na polícia, como estão na assistência social. A gente vê que a polícia é o principal órgão para onde tem chegado, né? Foram 1.981 ocorrências em 2018. Então, a população chega, né, a buscar, e a gente tem um trabalho excelente da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Depois a gente tem os serviços de saúde, né, para qual muitas vezes as crianças vão ser encaminhadas para fazer a perícia, e a assistência social, e por último o Disque 100, que não está sendo ainda tão usado quanto a gente gostaria, né? O Disque 100 ele já teve uma utilização maior pela sociedade. Hoje a gente vê que essas denúncias elas não têm chegado mais com tanta força, né, ao serviço do Disque 100.
E quando a gente olha para o Estado, cerca de metade dessas ocorrências de violência sexual, elas vão acontecer na região metropolitana do Recife. E um quarto delas, mais ou menos, vai acontecer na cidade do Recife, vai acontecer na capital. Então, a gente teve aí, por exemplo, em 2018, a gente teve 293, digamos, a gente teve 309 crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual em Recife, né, que foram informações que chegaram à polícia, né, foram denúncias feitas à polícia. Então, a gente tem tido nessa faixa crescente a cada ano, né, infelizmente, essa violência ela tem crescido, e ela hoje já está nesse número em Recife, da ordem dos 300 casos, só que a gente sabe que esses 300, na verdade, são só o que chegam e que a realidade é muito maior. A gente pode estar falando algo aí de 3 a 5 mil, realmente, ocorrências de violência sexual com criança e adolescente. E essas ocorrências, é importante a gente falar que elas começam a acontecer, essa violência, ela começa a acontecer desde que a criança é um bebê. A gente tem, infelizmente, 3% dos casos acontecendo em Recife com crianças até 1 ano de idade. Então, é muito difícil a gente pensar, né, que uma pessoa possa abusar de um bebê, mas, infelizmente, a gente tem uma pequena parte dessas ocorrências que são registradas que envolvem crianças até 1 ano de idade. Aí a gente vai ter 15% das ocorrências acontecendo até 4 anos de idade da criança e 18% de 5 a 9 anos de idade. Então, a gente tem uma quantidade significativa já, tanto na primeira infância e depois até antes da criança completar 10 anos de idade. Entre 10 e 14, esse número sobe muito, quer dizer, é uma faixa que a criança está entrando na adolescência e que está realmente aumentando o índice de ocorrência e de notificação, né, que a gente conhece de abuso e exploração sexual nessa faixa de 10 a 14 anos. E depois a gente vem com essas ocorrências continuando até essa adolescente, né, esse adolescente entrar numa idade adulta. A gente tem uma ocorrência maior de abuso sexual com crianças menores e uma ocorrência maior de situações de exploração sexual já com adolescentes. 80%, mais de 80%, a gente tem em Recife 85%, né, das crianças que são vítimas de abuso e exploração são crianças do sexo feminino, são meninas. Então, uma violência que é uma violência de gênero, né, uma violência que ela tem uma característica específica de afetar principalmente as meninas. Aí a gente tem alguns estudos que foram feitos sobre locais, né, sobre bairros na cidade do Recife, onde essa ocorrência ela estaria acontecendo mais fortemente. Aí a gente tem alguns bairros do Distrito Sanitário 2 e 3, que tem estudos que apontam para uma maior ocorrência nesses bairros. A gente teve também, recentemente, o Ministério Público falando sobre o bairro do Ibura, também como um bairro com alto nível de ocorrência de violência sexual. E o que mais nos preocupa, né, que é o fato de que essa violência, esse crime, ele acontece principalmente dentro de casa, ele acontece principalmente por pessoas conhecidas, próximas da criança e do adolescente, principalmente a gente está falando de pessoas como pai, padrasto, cuidador, amigos, ali que circulam naquela casa, namorados, né? Então a gente precisa estar muito atento a esse entorno da criança, né? Dentro de casa, em mais de 60% dos casos, a gente vai estar com essa violência acontecendo, com esse abuso acontecendo dentro da própria casa. Então, são esses alertas que a gente queria passar, né, hoje. Vou voltar aqui para a minha imagem. Então, são esses alertas que a gente queria passar, né, que dentro de Recife, e não é diferente em outros lugares do mundo,
e do Brasil, a gente tem principalmente a violência sexual acontecendo dentro de casa, acontecendo por pessoas próximas, por pessoas que estão com acesso à criança, né, pessoas do âmbito de confiança, tanto da criança e adolescente quanto da família, e ela acontece em todas as faixas etárias. Então, a gente precisa pensar em como a gente cuida dessa criança desde, né, do momento que ela vem ao mundo. Eu diria até que antes, né, principalmente. Eu diria até, né, que quando essa criança começa a ser concebida, a gente já precisa pensar em ambientes seguros, né, para que a gente venha a evitar ao máximo essa tragédia, né, que é o abuso sexual, a violência sexual. Bom, dito isso, eu vou passar a palavra para minha colega Nara, que vai comentar um pouco agora, vai trazer outras informações interessantes aí para a gente. Na linha contigo. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade aí, a Gerência da Criança também e todo mundo que está nos assistindo. A gente fica bem feliz de poder compartilhar não só dados, mas informações também, porque esse é um tema que não se esgota, né? Infelizmente, a gente tem que ter bastante espaço, a gente tem que divulgar, porque é um tema importantíssimo, principalmente a gente estando nesse ambiente de confinamento social, isolamento, né? Nessa emergência. Eu queria falar um pouquinho rapidamente, para a gente poder também dar espaço para perguntas, né, para que as pessoas se manifestem, um pouco dos riscos, né, diante dessa situação de emergência. Antes de tudo, falar que, diante dos números que a gente tem coletado, a gente pesquisa o tema há bastante tempo, e a gente fala que é uma emergência já há bastante tempo, né? A violência considerada violência sexual, principalmente considerado há muito tempo já pela Organização Mundial de Saúde como uma questão de saúde pública, ela é uma emergência global, né? Então, a gente tem, de fato, uma emergência que acontece há muito tempo no mundo todo. Queria apontar aqui alguns riscos para que a gente fique atentos nesse período, né, de pandemia. A gente tem um risco estrutural aí, que é a questão de muitas famílias, né, uma quantidade enorme de famílias, principalmente aqui no Nordeste, em situação de risco com a questão do desemprego, do estresse provocado por isso. Isso aumenta o risco para crianças, né, também, e aí entram todas as questões relativas à exploração sexual, né, a própria violência doméstica. Tem também uma questão muito séria, que é essas crianças, elas não têm como denunciar porque esses vínculos, o acesso a pessoas de confiança, como amigos mais próximos, adultos, né, de sua rede de confiança, professores, professoras, que normalmente são agentes extremamente importantes de denúncia, né, e de escuta dessas crianças, justamente agora elas não têm mais como denunciar, né? Então, muitas estão aí numa situação de isolamento e confinamento com seus abusadores, né? Tem um risco que é muito importante de ser lembrado, que é o risco decorrente da maior utilização da internet, né, por todos, e com isso vem um risco de exposição das crianças a material inadequado para a idade, a exposição a aliciadores, material pornográfico, e aí é sempre bom lembrar que os canais, né, existem sites como, por exemplo, a SaferNet, que já está anunciando que houve um aumento de 108% nas denúncias relativas à pornografia infantil. Então, a gente já tem um incremento desse problema, né, obviamente, porque há um uso maior, e sem o monitoramento dos pais, com esse livre acesso, há muito risco para crianças. O que é que pode ser feito, né? Enfim, são algumas recomendações e ideias, obviamente, a partir do estudo e a partir da nossa experiência, que a gente queria deixar aqui para o debate. A gente sempre recomenda, obviamente,
esse é um tempo muito difícil, muito estressante para as famílias, mas é um tempo onde a gente deve ter muita atenção ao diálogo, à escuta, né? Então, aumentar essa orientação, o diálogo, o monitoramento, e o controle parental ao que os filhos acessam é extremamente importante. Hoje já existe muito material disseminado de informação para os pais, para as famílias, para os responsáveis, né? Enfim, a família entendida dessa maneira ampla, né? Que se pode acessar para se ter orientação, se ter informação do que fazer em relação a esse controle parental, né? Os pais e as mães, né, os responsáveis, os cuidadores, estarem mais atentos aos riscos, aos sinais, né? A gente sabe que, obviamente, muitas famílias são famílias com muitos componentes, então esse problema existe mesmo, como a gente viu. O abuso ele está relacionado a pessoas, principalmente mais próximas à família, pessoas de confiança, né? Infelizmente, a maioria homens, então as famílias têm que estar muito atentas a sinais, né, em relação ao abuso, à violência, e também são informações que existem à disposição, né, das famílias. Com um clique no Google, vocês acessam já muita coisa que existe para que você identifique, né, que a gente entenda um pouco mais desse tipo de violência e possa estar mais atentos, né? Nas comunidades também, como eu disse, muita gente, crianças, mulheres que estão presos aí com seus abusadores, não estão tendo condições de pedir socorro. Então, nas comunidades, nos bairros, nos condomínios, né, os vizinhos ficarem atentos aos possíveis sinais. Desconfie, fique ali com o ouvido atento a gritos, né, a choro em comum, a um comportamento mais estranho na vizinhança, e é muito importante que essa rede se estabeleça, com ela que a gente conta. O problema da violência sexual, do abuso, como a gente sempre diz, um dos maiores problemas é o silêncio. Existe um mito, as pessoas acham que é um crime, primeiro acham que é uma questão privada, então não se deve meter a colher ali na briga da família, no que está acontecendo. As pessoas têm um outro mito que as pessoas acham que é a forma de educar os filhos, né? Mas muitas vezes ali está acontecendo um crime. É sempre bom lembrar que o abuso sexual é um crime, né? Os responsáveis precisam ser notificados, responsabilizados, né, os agressores. Então, a gente só pode fazer isso através de denúncia. E hoje, com essa situação de confinamento e com as pessoas, com esses links cortados, tanto com a rede de apoio, com os órgãos que podem receber a denúncia, como com pessoas de confiança, a gente fica, de fato, solicitando a ajuda dessa rede, desse entorno, que é a vizinhança, né? Que é a pessoa que está ali escutando, que pode denunciar. Então, é muito importante a denúncia e que essa rede de apoio, de solidariedade, ela se estabeleça, né, para que a gente evite essas experiências tão adversas e que, inclusive, provocam consequências terríveis na vida das pessoas e que, em última instância, terminam gerando aí uma geração de adultos doentes, né, pessoas com muitos problemas decorrentes do abuso, da violência sexual. Existe o medo, né? Eu estou vendo aí que tem um comentário sobre a questão do medo de denunciar. A gente sabe que é uma questão extremamente complicada, que envolve, obviamente, uma situação violenta, mas é a ferramenta que nós temos, né? A denúncia, as pessoas... a denúncia pode ser anônima, né? A gente tem vários sistemas hoje funcionando. Recife é uma cidade que tem aí um sistema que, de fato, a própria gerência está, né, sempre passando informação para o cidadão, ou para as pessoas, né, que, porventura, venham a ter dúvidas sobre como denunciar. Então, a gente deixa aqui o recado de a gente romper essa barreira do silêncio e, de fato, denunciar esse crime tão terrível, né, que acomete a nossa sociedade. Eduardo, eu passo aí para você.
E Débora, não sei se tem mais algum comentário, não sei se tem perguntas. Sim. Posso complementar? Acho que dá. Não, eu queria complementar sobre essa coisa do silêncio, né, que a Nara falou, e a necessidade da gente quebrar essa barreira do silêncio da denúncia. Foi muito bom o comentário que o pessoal assim, colocou no debate. Também sobre a questão da exploração sexual, né, exploração sexual que é quando acontece algum tipo de troca com a criança ou adolescente por uma satisfação sexual de quem está usando essa criança ou adolescente. Então, essa troca, ela pode ser de várias formas, pode ser um presente, né, pode ser um crédito no celular, pode ser um convite para uma festa, né, alguma relação que se estabelece ali que vai além só da satisfação pessoal, sexual, mas envolve, né, algum tipo de troca. E a gente está muito preocupada, as organizações internacionais nesse momento, com a possibilidade dessas trocas se estabelecerem de forma mais constante em função também desse contexto da pandemia, porque a gente está numa situação, né, de vulnerabilidade econômica maior das famílias, a gente falando de uma forma, olhando, né, para as famílias mais vulneráveis, as famílias que estão nos trabalhos informais, né, que já são famílias que estão em situação de pobreza, onde tem uma pobreza, e que agora, se esse auxílio, né, se o auxílio emergencial, a gente sabe que não está chegando para todo mundo, e as crianças, nesse contexto, elas estão mais vulneráveis também a serem utilizadas nesse processo como uma, digamos assim, uma moeda de troca, né? A gente, para trazer, de alguma forma, algum alimento para casa, né? Elas podem, eventualmente, estar em maior risco de ser usadas ali no mercadinho para levar alguma comida para casa em troca de um serviço sexual para, né, o dono daquele mercadinho ali na esquina, enfim. A gente tem que estar muito atento agora e realmente denunciar, porque a exploração sexual, ainda mais, né, do que o abuso sexual, o abuso ele ainda choca. Quando a gente fala estuprar uma criança pequena, todo mundo digamos assim, se mobiliza com aquilo. Mas quando falam, bom, é uma criança, é uma adolescente, né, já de 14 anos, 15 anos, que está ali sendo explorada sexualmente. Aí dizem o quê? Que a menina está porque ela quer. E não sabe que ali é um produto de uma série de violências que já aconteceram antes na vida daquela né, menina, daquela adolescente, desde que vem da infância e culminaram naquela situação que ela não está ali por uma escolha, na verdade. Né? Então, a gente precisa também incentivar, existe um silêncio muito grande nessa situação de exploração sexual, e a gente tem que estar ainda mais alerta para esse período de pandemia, porque a gente sabe que existe uma vulnerabilidade maior. É isso que eu queria só complementar. Tá bom? É super importante, Débora, a sua colocação, né? E a gente costuma dizer, né, que a importância de quebrar esse muro do silêncio, né, porque acabar também com interromper o ciclo de violência, né? Ou seja, muitas vezes naquela família ou naquela localidade, naquela comunidade, quem pode abusar de uma criança pode da irmã, do outro vizinho. Então, assim, a gente tem, como Nara disse, o canal sigiloso, que é o Disque 100, né? E a gente, a nossa legislação, que é a Constituição Federal, no artigo 227, né, coloca também regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vai fazer 30 anos em julho, coloca todos nós como responsáveis pela proteção à criança e adolescente. Não é só a família, mas a sociedade e o Estado também, né? Então, todos temos esse dever compartilhado de garantir essa proteção. E tem uma professora aqui que está colocando, né, como a escola pode contribuir nesse aspecto com famílias, alunos,
né? Então, a escola é particularmente um lugar importante, né, para identificar, para encaminhar esses casos, né, numa situação de normalidade, mas hoje a gente tem um desafio maior. Não sei se vocês gostariam de comentar, acrescentar algo mais sobre isso, embora vocês já tenham falado um pouquinho. Pode. Hoje, realmente, assim, a gente tem um desafio muito grande para trabalhar essa prevenção na escola, né? Porque a base do trabalho na escola, para a identificação do abuso, principalmente para a prevenção do abuso, ele está diretamente ligado à educação sexual, né? Discutir sobre sexualidade na escola, e hoje isso está sendo um tabu. As escolas estão com mais dificuldade para trabalhar esse tema, e ele é fundamental. A gente não pode falar de prevenção sem a gente falar de ensinar a uma criança minimamente noções sobre o próprio corpo, o que é o corpo dela, né? Quais são as partes do corpo dela que são privadas, né? O que pode, o que não pode, o que é um toque que é positivo, o que é um toque invasivo, né? Que a criança ela pode dizer não, que ela tem o direito a dizer não. Então, essas noções, elas são habilidades que a gente chama habilidades de autoproteção, que precisam ser ensinadas desde muito cedo, né? Então, a gente, hoje, a escola ela teria um papel fundamental, mas com todo esse tabu que está sendo a educação sexual nas escolas, a gente vê realmente que tem uma dificuldade muito grande. Depois eu vou comentar sobre a questão de notificação, de subnotificação, mas vou deixar a Lara comentar sobre a questão das escolas agora. Só dar um adendo, Débora. A gente vai ter amanhã, das 3 às 4 horas, aqui também na página do Facebook, uma discussão com a professora Valéria Nepomuceno, que é líder do GCRIA, do Departamento de Serviço Social da UFPE, e com Cíntia Sarinho, que é articuladora do canal Futura, que a gente vai trabalhar justamente essa questão da autoproteção. Então, assim, não vai ter como a gente aprofundar isso nesse tempo curto, né? Mas lá a gente vai ter o tempo só para falar disso, né? Ou seja, como a gente ensinar as nossas crianças e adolescentes essa autoproteção, né? E também dizer para vocês que também a gente tem esse material aqui, que é uma cartilha sobre violência sexual, né? É uma campanha nossa, é a hora de acabar com essa história, né? Então, a gente costuma, nas nossas oficinas, junto às escolas e diversos espaços, realizar oficinas e distribuir esse material, e a gente está dialogando também com a Secretaria de Educação para ver se a gente conseguiria uma tiragem em larga escala, possivelmente para fazer chegar às famílias, aos pais, às crianças, que a gente tenta utilizar uma linguagem assim que seja acessível e a própria criança também possa entender, o adolescente. Só para complementar aí o que a Débora está colocando, que eu acho que é o fundamental, o trabalho com as crianças, né, de autoproteção, que é uma base que se cria desde a primeira infância, para, inclusive, desconstruir violência masculina, né, a gente disseminar as ideias sobre igualdade de gênero, né, e, obviamente, criar uma potencialidade na criança, inclusive de defesa, né? Defesa, denúncia, conhecimento sobre o tema. Isso é extremamente importante, ter crianças mais atentas, crianças apropriadas, inclusive, de sua sexualidade. Infelizmente, a gente está num tempo em que isso está sendo considerado perigoso, né? Até, e as escolas estão encontrando dificuldade, né? Isso. Um outro aspecto que eu acho que é bem importante frisar é o treinamento de professores, né? Eu acho que os professores, muitos estão aqui, né? Tanto de professores ligados a creches, né? E a outros níveis de ensino nas escolas. Eu acho que precisa ter um treinamento intensificado. E aí, de fato, a política pública tem de funcionar, porque o professor ele precisa estar... o professor, primeiro, é um grande aliado, né? O professor é um agente fundamental
para tanto a disseminação do conhecimento nesse tema para os alunos. Ele é um canal de escuta das crianças, fundamental. Muitas crianças, de fato, fazem as denúncias na escola. Então, ele precisa ter, primeiro, um olhar atento a isso. O olhar atento, ele não vem só da sensibilidade, a gente sabe que tem muitas pessoas sensíveis ao tema e a gente conta com isso, mas ele é um olhar técnico também, a sinais de violência, né? Essa rede de professores, ela é fundamental para a quebra desse silêncio, né? O professor precisa entender como ele pode agir, como ele pode encaminhar a denúncia, como ele pode acolher aquela denúncia daquela criança e, principalmente, como é que ele pode trabalhar utilizando a sala de aula como uma ferramenta fundamental para a disseminação de informações, para a prevenção, para a escuta, né? E a última coisa, de fato, escutar as crianças. A gente está numa sociedade, infelizmente, que ainda tem uma estrutura extremamente, a gente fala adultocêntrica, né? Ou seja, as crianças, quando falam, principalmente nessa área, há uma barreira muito grande em escutá-las. Elas são muito desacreditadas. Sabe? Normalmente se desconsidera, acha que os meninos e meninas estão inventando, é fruto da imaginação, mas a gente sabe que esse processo de escuta ele é fundamental. E a crença nas crianças, quando elas estão relatando problemas, que muitas vezes vêm através de desenhos, metáforas, né, símbolos, esses desenhos revelam, né, esses sinais que as crianças emitem, que muitas vezes não é pela fala, eles revelam um abuso que pode estar acontecendo há muito tempo. Então, são só esses pontinhos que eu queria acrescentar. Tá bom, Nara. Eu ia também colocar sobre a importância dos profissionais de saúde, né? Nesse momento, infelizmente, a gente está com uma situação de sobrecarga no sistema de saúde e o sistema está muito voltado agora para o atendimento, né, à Covid, mas é importante a gente destacar o papel que também o profissional de saúde tem na questão da identificação desses casos, né? Respondendo também a pergunta sobre o que a rede pode fazer para diminuir essa notificação. Então, treinar esse olhar dos profissionais, tanto os professores, né, que são aliados fundamentais, como a Nara falou, mas também os profissionais de saúde, os agentes de saúde, os profissionais que estão ali em contato em algum momento com essa criança, esse adolescente, e podem identificar esses sinais e notificar, né? Os profissionais de saúde têm a ficha de notificação, então a gente vê que essa notificação ela tem aumentado significativamente no Brasil, mas a gente ainda precisa melhorar esse processo de notificação na saúde. A gente percebemos através da pesquisa, da coleta de dados para pesquisa, que muitos dos casos que acontecem na região metropolitana de Recife, eles vão acabar sendo notificados nas unidades de saúde da capital. Então, a capital, a cidade do Recife, tem uma importância estratégica para toda a região, para a notificação desses casos, né? E é importante que esse treinamento dos profissionais, ele aconteça em toda a rede de saúde, né? Em toda a rede de saúde do Estado, para que a gente possa ter uma redução nessa subnotificação também, porque é justamente a educação e a saúde que estão mais próximos dessa criança, desse adolescente. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vai ter ali aquele posto de saúde também, onde a adolescente vai atrás de um preservativo, né? A gente tem várias formas de estar chegando até esses adolescentes e estar com um olhar para esses adolescentes, para essas crianças. Então, essa colocação também que eu acho que a gente tem que ter essa atenção, né, aos profissionais da rede para diminuir a sobrenotificação. Vocês podem continuar encaminhando perguntas aqui, que a gente ainda está nesse momento de debate, né? A gente tem 15 minutinhos até o nosso tempo final aqui que a gente combinou com as nossas colaboradoras aí, e dizer que
A gente tem na educação uma parceria com o Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar, que é o NEV, e também com a Escola que Protege, para tratar dessas temáticas, né, para estar junto à rede, também poder encaminhar. E na saúde, a gente tem uma parceria muito estreita com o CERCA, que é o Centro de Referência especializado no cuidado com crianças e adolescentes vítimas de violência e suas famílias, que fica lá na Policlínica Lessa de Andrade, e a gente vai contar com a participação do João, justamente falando sobre esse atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência e suas famílias, que vai ser dia 28 às 10 horas no Instagram da Gerência da Criança e do Adolescente. Quem também quiser aprofundar em relação a esse atendimento na saúde, a gente tem esse grande parceiro que é o João, que também costuma estar com a gente sempre, que é chamado em oficinas, rodas de diálogo, palestras sobre essa temática. Eduardo, tem uma colocação, pergunta aqui sobre a questão, a Dora falando que, considerando a gravidade, não seria fundamental que o rompimento desse silêncio e a intervenção da sociedade não deviam ser estimuladas por campanhas públicas, né, no momento da pandemia. Exatamente, Dora, a gente, enfim, nós, inclusive, estamos trabalhando nisso, né, arduamente, todas as pessoas que trabalham com o tema estão meio que desesperadas mesmo nesse momento de pandemia, porque a gente sabe, nesse momento, o que está acontecendo, provavelmente, com milhares de crianças e adolescentes, mulheres, né, ou seja, a população vulnerabilizada, que está dentro das casas, sem poder denunciar. A gente sabe pela gravidade da situação, os dados aí não deixam a gente mentir, né? Realmente é uma emergência dentro da emergência, que nos preocupa muito, e, obviamente, que essas campanhas elas devem ser estimuladas. É muito importante que o cidadão e a cidadã comum, que não faça, que aquele mesmo que não faz parte das ONGs, da rede, das organizações governamentais, espalhe o conhecimento, espalhe a notícia. Avise para aquela amiga que nunca ouviu falar do tema, bote na rede da família mesmo, bota ali no WhatsApp do grupo dos amigos, que vai ter uma live, que tem informação, cartilha. Quanto mais nós somos agentes dessa notícia, digamos assim, né? Nós somos também muito responsáveis de espalhar o conhecimento pelo tema, e a gente não pode ficar esperando só pelas instituições, até porque os recursos, infelizmente, no Brasil são poucos ainda, né? A gente não tem um orçamento robusto para isso, não sei porquê, infelizmente, o tema é um tema que é falado, mas ele deveria ser um tema muito mais financiado em termos de campanha, de ação pública mesmo, os serviços deveriam estar muito mais estruturados para que as pessoas pudessem ter esse acesso mais imediato, né, a atendimento, a prevenção. Portanto, as campanhas educativas deveriam acontecer em muito maior escala, mas a gente precisa pressionar, inclusive, né, para que isso aconteça, precisa ter orçamento público também para que essas campanhas elas sejam mais frequentes e que elas cheguem cada vez mais perto daquele cidadão que está ali no ponto do ônibus, no salão de beleza, na igreja, em espaços onde essas informações normalmente não circulam e que são espaços potencialmente também de risco, né? A violência ela atravessa todas as camadas da sociedade, é preciso a gente entender isso, ela é uma epidemia global. Então, aqui, nesse momento, pelo que Débora falou anteriormente de dados, só nesses minutos aí que a gente estamos a quase 50 minutos, várias crianças foram estupradas, várias mulheres foram espancadas, vários crimes aconteceram. Então, é um assunto que a gente tem que se envolver, a gente tem que falar, né? Porque, de fato, é algo que atinge gente próxima a gente. Cada vez, com certeza, cada um de vocês que está participando tem uma história para contar sobre abuso, sobre violência, se não pessoal, de pessoas muito próximas, porque a incidência é muito alta. Então, de fato, é muito importante que todo mundo se envolva nos canais que tem, se não tiver acesso a Face, a Instagram, manda pelo Zap, sabe? Telefona, liga. Tem vários programas de rádio também que a gente fez essa semana,
que a gente vamos disponibilizar aí para que as pessoas possam ter acesso à informação, a prefeitura, né, o posto de saúde. Então, vamos divulgar e fortalecer essas microcampanhas também, para que cada vez mais gente fique atenta e possa denunciar. Exatamente, é momento de os adultos se tornarem também mais adultos protetores, né? Acho que a grande chamada que a gente faz nesse momento é essa, para cada um se responsabilizar, tomar realmente a infância como prioridade, a infância e a adolescência como prioridade. E tem outro dado que nos preocupa muito, que também é um alerta das organizações internacionais, a ONU fez um estudo recentemente, né, com base no que aconteceu na epidemia do Ebola, que houve picos de casamento infantil e de gravidez na adolescência. Então, é outro problema também que a gente precisa estar fazendo todos os esforços possíveis para que a gente não tenha também uma geração, digamos assim, de crianças nascidas, né, por conta da pandemia. E para isso é preciso estar atento, colocar, por exemplo, a gente está atento para que continue estejam apoiadas com programas sociais e com a solidariedade da sociedade, que nesse momento está sendo muito importante, né, infelizmente. Então, de alguma forma, a gente tentar evitar que essa criança, esse adolescente, né, venha a engravidar por conta de uma violência sexual, por conta de uma situação de exploração sexual, ou até mesmo por conta de um casamento precoce, como uma forma de sobrevivência, né, que geralmente são meninas mais novas que casam com homens adultos, como uma forma de buscar uma vida melhor. Então, nesse momento que a pandemia traz também uma vulnerabilidade econômica, a gente vai ter todas essas questões que, inevitavelmente, a gente vai se deparar, e a ONU já está fazendo também esse alerta. Débora, a gente está super conectado aqui. Essa questão que você chamou a atenção, a gente também no dia 28, às 17 horas, vai ter um bate-papo no nosso Instagram da gerência com a nossa pedagoga da gerência da criança e do adolescente sobre gravidez na adolescência e casamento infantil. E a gente vai ter um bate-papo no dia 29, às 14 horas, aqui no Facebook, com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Ou seja, a gente vai ter a presença do CREAS, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, da Delegacia que faz a proteção à criança e adolescente, né? MP, CREA, e do nosso Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que é o SENDEC, que também atua nesses casos de violência, inclusive acompanhando os processos como assistente de acusação, naqueles casos exemplares, né? Então, essa discussão não vai terminar aqui, né? A gente tem mais 5 minutinhos, mas dar o gancho aí que a gente, ao longo dessa Semana do Bebê, vai trazer muita discussão sobre isso. A gente podia ir caminhando aí para algumas palavras finais. Estou vendo que está aqui Cíntia Sarinho, TV Futura, dizer que a TV Futura tem excelentes materiais, só colocar no Google Futura e você vai ter material para criança, muitos materiais de qualidade, vídeo, que é super importante, que às vezes a pessoa não quer ler relatório, acessa lá também, a Childhood tem excelentes materiais também, Unicef, as páginas que dispõem videozinhos para criança, vídeo para pais, cartilhas um pouco mais, né, fáceis de entendimento, que a gente sabe que é um tema árduo, pesado, muitas vezes um relatório ele não cumpre essa função. Então, acessem também esses materiais, coloca abuso, exploração sexual no Google, vai dar em várias páginas, felizmente, com materiais para pais, para crianças, inclusive, divulguem. Aproveitar para agradecer novamente, Eduardo, nosso companheiro aí, incansável, que felizmente está à frente aí da gerência,
dizer que a gerência sempre foi parceira nesse tema, nos ajudou muitíssimo na elaboração do relatório, agradecer em nome da Fundação Lucy Faithful, que trabalha há muitos anos, são especialistas, né, e que estão apoiando também essa divulgação do tema, dos estudos e, se Deus quiser, mais projetos aqui para a nossa cidade. Então, obrigada a todas que participaram, estamos à disposição. O relatório ele pode ser baixado a partir da nossa página, www.idearioconsult.com. Está lá já à disposição. Temos o Instagram, @ideario, e a gente está à disposição também, nossos e-mails, se precisar. Bom, também dizer que a gente, nesse mês do 18 de maio, a gente está realizando a campanha do 18 de maio via online também, e a gente também tem spot de rádio através da rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em Pernambuco, né, que nós da gerência fazemos parte. Vocês também podem acessar a página no Facebook aqui da rede, ou no Instagram, que está com bastante card informativo, né, que a gente compartilha muito dessas informações, tem vídeos, inclusive de artistas que têm sido parceiros para a divulgação da campanha. Vocês podem fazer um compartilhamento daquele material também no Instagram de vocês, como foi dito, é muito importante. E a gente está dialogando também com o Unicef para fazer uma campanha que possa chegar às comunidades aí, como foi feito com a Secretaria da Mulher, para outros meios que não só a internet, para poder chegar mais perto das pessoas. A gente está chegando ao finalzinho. Débora queria dar umas palavras finais. Eduardo, super agradecer pela oportunidade, dizer que a gente vai continuar também essas discussões, lembraram aí que amanhã tem entrevista na Rádio Caruaru, tem live no Centro das Mulheres do Cabo, que também é um grande parceiro, e parabéns pela iniciativa da gerência de realizar esses debates importantíssimos, que certamente vão continuar para além do 18 de maio, que enfim, é realmente um tema que precisa ser abordado na sociedade. E dizer também que o relatório, a Lucy Faithful tem interesse de levar para a Organização Mundial de Saúde, então a gente espera também que vai ter uma repercussão internacional. Isso aí. Queridos, queria agradecer muitíssimo a participação de vocês, não só a participação nessa live, mas a parceria tão importante para colocar esse tema acho que na importância, na visibilidade que ele precisa ter, com dados fidedignos, uma pesquisa feita com muito cuidado, né? Acessem lá o blog da Ideário e vocês vão ter acesso a esse relatório. A nossa cartilha a gente tem, por enquanto, só nesse meio físico. Eu vou tentar disponibilizar através do virtual, talvez aqui na nossa página da gerência, pegar as imagens para tentar compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigado, continuem acompanhando aí aqui através da página do Facebook e lá no Instagram, que tem muita coisa aí para a gente continuar dialogando para a proteção às nossas crianças e adolescentes. Gratidão. É isso. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação e até a próxima. Essa fica gravada aqui na nossa página e aí vocês podem também compartilhar com outras pessoas que não puderam participar hoje, tá bom? Valeu.